A nossa segurança está no nosso Criador. Quando eu estava nas denominações, adorando Zeus e Baal, eu estava na idolatria. Eu perguntava para mim mesmo, o que é idolatria? Yahweh dos Exércitos, ele odeia a idolatria. Nós temos que seguir firme, irmãos. Olhar para o alvo e sair da idolatria. Tudo que veio da Babilônia não serve para nós. E dentro das denominações está a Babilônia. Muita idolatria. Homens idolatrando pastores, pastoras. Eu mesmo idolatrava pastor porque eu não sabia, não conhecia. Deixo um conselho para as pastoras. O nosso pastor é Yahshua, Yahweh dos Exércitos. Ele odeia quando coloca outro, quando adoramos outro a não ser ele. Mulheres guerreiras que querem servir o Criador, não aceita esse título de pastora. Jeremias 44. A palavra que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus instalados na terra do Egito, residentes em Mogdon, Tefne, Nof e terra de Patros. Assim disse Yahweh dos Exércitos, Yahweh de Israel, vós viste toda a desgraça que fiz vir sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá. Ei-las hoje em ruína e sem habitantes. Foi por causa das maldades que cometeram para me irritar, indo incensar e servir deuses estrangeiros que nem eles, nem vós, nem vossos pais conheciam. Eu adorava Zeus, Baal e não sabia e não conhecia. E o Criador se irava, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Fomos criados para adorar somente a Ele, mas com livre e espontânea vontade. E eu vos enviei constantemente todos os meus servos, os profetas, para dizer, não façais essas coisas abomináveis que eu falei aqui, irmão. E ele fala que eu detesto, ele detesta, irmão, essas coisas. Mas não escutaram, nem deram ouvidos para que se convertam, para se converterem de sua maldade e não mais incensarem deuses estrangeiros. Então minha fúria e minha cólera transbordaram e abrasaram as cidades de Judá e as mais de Jerusalém, que se tornaram ruína e solidão como hoje. Agora sim, disse Yahweh dos Exércitos, Yahweh de Israel, por que causa a vós mesmo um mal tão grande? E eu falo, porque causa a vós mesmo um mal tão grande, indo após outros deuses, visto que me terias irritado com as obras de vossas mãos, incensando deuses estrangeiros na terra do Egito, onde entrastes para nela morardes, trabalhando assim para o vosso extermínio e tornando-vos um objeto de maldição e zombaria entre todas as nações da terra. Vejamos, irmão, Yahweh dos Exércitos está falando aqui, falou para o povo de Israel. Logo alguém pode estar falando assim, olha, mas isso aí foi para o povo de Israel, mas isso aqui é para o povo de hoje também. E ao dos exércitos não muda, foi falado lá, mas está acontecendo hoje, nos dias de hoje, irmão. No nosso meio, uma pessoa me perguntou o que eu achava de uma cruz dentro das denominações. Eu falei, isso é idolatria. Mesmo se fosse um madeiro, seria idolatria. Nós não podemos adorar nada com a imagem de um filho nosso. Não podemos adorar. O Criador detesta isso. E ele falou para o povo de Israel, sai, voltem para mim, para que não ocorra algo pior para vocês. E eu falo, corre, volte para Yahweh dos Exércitos, abandone Zeus e Baal. Muita desgraça, irmão, acontecendo dentro das denominações por conta da adoração, idolatria, e o povo não abre os olhos. Vós esqueceis da maldade de vossos pais, da maldade dos reis de Judá e da maldade de vossos príncipes, de vossas maldades e das maldades de vossas mulheres
cometido na terra de Judá, na rua de Jerusalém. Eles não se deixaram abater até o dia de hoje, não temeram e não caminharam conforme a minha lei. Que lei? A lei de Yahweh, a ordenança, conforme as prescrições que apresentei diante de vós e diante de vossos pais. Que prescrições são essas? A ordenança, irmão. Não se curve diante de imagem de escultura de outros deuses. Yahweh dos exércitos abomina. Temos que adorar somente um. Yahweh dos exércitos é o único, o Criador do céu e da terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele nos deu livre-arbítrio. Assim disse Yahweh dos exércitos, Yahweh de Israel: eis que volto minha face contra vós, para vossa desgraça, para exterminar toda Judá. Tomarei o resto de Judá, que decidiu entrar na terra do Egito para ali morar. Eles perecerão todos, na terra do Egito cairão. Perecerão pela espada e pela fome, do menor ao maior morrerão pela espada e pela fome, e serão objeto de escárnio. Vejamos, irmãos, não podemos simplesmente estar nesta terra e pensar que nós estamos por cima de tudo, estamos bem sem obediência. Se não houver obediência, tudo está perdido. Temos que entregar a nossa vida ao Criador. Yahushua nos conduzirá, porque Ele é o general, Ele é o nosso pastor, nosso irmão e o nosso general. Yahweh dos exércitos que comanda tudo. Yahushua comanda no céu e na terra. Vamos estudar essa mensagem, que o nosso Criador e o nosso Salvador, Yahushua, esteja abençoando a todos, e assim seja.